café hoje é vilão ou mocinho? Bom dia, Roberta. Bom dia, Micarla. Bom dia, Alex. Bom dia, Miqueias. Bom dia a todos os ouvintes da 95 Mais FM. Você que está aí ouvindo, né? Sempre tem isso mesmo. Café é bom? É o mocinho ou é o vilão? Café, se você for olhar todos os estudos científicos hoje de áreas farmacêuticas, áreas nutricionais, histórica, né? Se você olhar todas as pesquisas acadêmicas que estudam o café com amostragem em ratos, amostragem em humanos, tem sempre essa dúvida, Micarla. Às vezes ele é o mocinho e às vezes é o vilão. Por quê? Eu vou novamente relembrar a frase de Hipócrates, que é o pai da medicina, que dizia: faça do seu alimento o seu remédio. Então, o café, ele é mocinho e é vilão. Depende de como você usa, a quantidade que você usa, a forma que você usa, o tipo de grão que você usa, o tipo de torra, como você coa ou se você não coa esse café. Tudo vai variar de acordo com isso e também de acordo com o que a gente chama da sua fisiologia. Se você é uma pessoa considerada normal, não tem nenhuma doença associada, cardiopatias, colesterol alto, ou hiperglicemias, ou pressão alta, você precisa estar atento. Se você é uma pessoa que não tem essas doenças, o café pode ser benéfico e estimulante. Porque o dito propriedades do café hoje, a maioria das pessoas conhecem a cafeína, que é esse estimulante que tem dentro do café, que também é aquele mesma família do chocolate, né? As teobrominas, que também vão estimular. Agora, o café tem mais de 2.000 substâncias hoje descobertas e dentro dessas substâncias os nutrientes também. Então ele é rico em vitamina B, principalmente em niacina, ele é rico em potássio, em fósforo, em magnésio, em cálcio, né? Ele é rico em antioxidantes, ou seja, ele também, antioxidantes, sempre quando você pensar em antioxidantes, pense, é aquilo que faz a gente ficar mais novinho, né? Vai tirar os vilãozinhos da nossa corrente sanguínea, que são os radicais livres, e vão colocar eles para fora. Então, ele também vai fazer a gente ter uma vida mais longa. Agora, que quantidade tomar? Segundo a FDA, que é a Food Drugs Administration, que é um órgão americano, ela diz que existe uma quantidade mínima de acordo com algumas pesquisas que tem provado que essa quantidade mínima faz essa repercussão em organismos saudáveis de estímulo, que seriam 3 cafezinhos, ou seja, 3 xicrinhas de café, que dá uma média até 300 miligramas de cafeína, que tem essa quantidade de cafeína e nutrientes dentro dessas 3 xicrinhas, tá? Agora, essa quantidade que esse órgão coloca é de acordo com esses estudos, né? Agora, existe também, se a pessoa está diabética ou cardíaca ou é grávida, está amamentando, então é preciso ter o cuidado. A preferência é recomendável não tomar, porque a gente nunca sabe em que efeito esse café vai estimular ou não dentro desse organismo. Então, a preferência é não tomar. Agora, vamos falar de prevenção, tá? Se você é uma pessoa normal, bom tomar em quantidades, nessas quantidades, para prevenir as doenças cardíacas, prevenir as neuropatias, as cardiopatias, as oncologias, ou seja, câncer, as doenças hepáticas, cálculos biliares e também as renais e também até as ósseas. Agora, você já ouviu falar que quando a gente está falando, tem pessoas que falam assim: tô tomando café, tô com uma dor de cabeça, deixa eu tomar meu cafezinho. E aí a pessoa vai lá e toma um cafezinho e a dor de cabeça sai. Por que essa dor de cabeça sai? Porque esse efeito do café vai diretamente no sistema nervoso central e ele realmente diminui as cefaleias para aquelas pessoas que já têm hábito em tomar o café. Mas ao mesmo tempo, se toma demais, pode dar dor de cabeça. Então, por isso essa dosagem para cada pessoa precisa ela mesma saber até que ponto são 3 xicrinhas ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Porque ela pode também fazer esse efeito de que é bom e é ruim.
Então a dosagem depende de cada um. Eu, por exemplo, às vezes eu tomo café. Aliás, quase todos os dias eu tomo uma xicrinha de café. Agora, há indícios que diz que se for o café filtrado, você consegue obter essas quantidades de cafeína mais do que o não filtrado, que é aquele dito expresso, tá? Que vai direto ao grão para colocar água quente. Agora também depende de estudos entre aroma, quantidade de acidez, quantidade de amargo, quantidade de que tipo de temperatura vai colocar, qual tipo de filtro, que material o filtro vai ser colocado. Então hoje o grande assim moda, né, é o tipo de filtro café coado que a gente já usa. Os brasileiros já usam o nosso filtrinho faz tempo, seja ele de pano, de papel. Agora, o que faz esse filtro? Ele tira a quantidade de gordura. Então, o café filtrado vai tirar a quantidade de gordura que tem no café e vai diminuir a gordura que entra, ou seja, as taxas de colesterol não vão subir. Porque a tendência de que se você toma muito expresso, você também suba as taxas de colesterol, de LDL, etc. Então, essa balança entre o que faz bem e o que faz mal vai depender da quantidade. Agora, a temperatura da água também é. Se você, parece que quanto mais alta a temperatura, mais amargo, mais acidez e menos doce. Porque o café também é doce, ele tem o aroma doce. Mas você só sente o aroma doce do café quando você diminui a temperatura da água que você vai coar. Então, também, se você usa muita água, a temperatura vai extrair a cafeína e vai extrair esses aromas, esses sabores também. Então, esse intermédio de temperatura, você também tem que a gente chama calibrar. Qual é a temperatura ideal? Alguns dizem que é até 90 graus, ou seja, se você quer ter um teor de cafeína ideal com essas substâncias, você vai até 90 graus. O que significa isso? Não deixa a água ficar fervendo ou deixar o pó lá ficar fervendo dentro, como o povo no interior tem essa coisa de fazer o café com o pó dentro e fervendo. Verdade. E isso vai fazer com que essas substâncias vão-se embora. Então quer dizer que não é pra gente fazer café com água fervendo? Não, pode ser feito, mas tudo depende do que você quer extrair desse café. Entende? Então, se você quer a cafeína com maior quantidade, tem a temperatura. Então, até 90 graus vai fazer com que o aroma fique legal, mas depende do grão também. Se você, no Brasil, a gente tem duas produções. Você já ouviu lá no supermercado que você vai comprar, tem café arábico. É verdade. E tem um outro tipo de café também que é produzido no Brasil, que é o nome comum, é o conilon. Tá? Então são dois tipos de grãos. O arábico e o conilon vão fazer diferença também no aroma, também no sabor, também na acidez, também no se amargo, se tem sabor doce. Por isso os baristas, né? Eles começam a estudar cada vez mais. E por mais interessante que seja sobre o café ele nasceu, né? Ele começou a sua plantação na Etiópia e foi trazido para o Brasil no início do século XIX, né? 19 isso. Então, de lá para cá, hoje o Brasil é o maior produtor de café mundial. E o mais interessante é que o Brasil não é o primeiro no ranking de beber. De beber café, mas é o de maior produção e o maior exportador mundial. Agora, Roberta, entre tantos benefícios do café, melhora a questão da dor de cabeça, né? Enfim, tem também alguns estudos que mostram que até depressão, né? As pessoas podem usar para tratar a depressão também, como auxiliar ali do tratamento da depressão. Mas é qualquer tipo de café. Por exemplo, eu não consigo tomar café amargo. Eu tenho que colocar pelo menos ou adoçante, ou se eu estou em um lugar que não tem adoçante, um pouquinho de açúcar. Isso daí acaba com os benefícios do café se você adoça o café? Vamos lá, boa pergunta sua. Colocar açúcar no café. Então a gente tem o café, por natureza, ele tem sabor amargo. É como chocolate. Tá? Por conta dessas xantinas, né? Desses antioxidantes que existem dentro dele. Então, esse amargo é típico do café. Então, as pessoas não gostam de café, elas gostam de açúcar. Porque se elas gostassem do café, elas tomavam um café puro para sentir o sabor do café.
Se você coloca açúcar e adoçante, você tira o sabor do café. Aquilo que eu falei, se você diminui a temperatura do café e coa o seu café com a temperatura menos de 100 graus, ou seja, não deixa ferver a água, ferve a água, depois deixa esfriar um pouquinho, aí coa. Você vai sentir que o café tem um sabor adocicado. Bom, há estudos, isso já comprovado cientificamente, de que o café ele tem um efeito, sim, sobre a depressão. Por quê? Porque a cafeína aumenta a dopamina. E a dopamina é aquela neurotransmissor responsável pela felicidade, por deixar a gente alegre. Então, você toma um cafezinho, vai lá, estimula a produção de dopamina, também diminui o sono. Então, dá a sensação de felicidade. Por isso, ele é considerado como um diminuidor da depressão, tá? Agora, enquanto ao diabetes, existem estudos também que provem que diminui a quantidade de glicemia e insulina no sangue. Agora, sem açúcar e sem adoçante. Então, cafezinho puro mesmo. Purinho, sem nenhum açúcar, nenhum tipo, nenhum adoçante, nem nada. Nada, purinho. Você também no diabetes tipo 2, que é aquele causado por problemas alimentares, né? Por questões alimentares. Isso é considerado após a refeição. Ah, tá. Então, Miquel está aqui, acho que está com cara de quem quer fazer pergunta, ou eu posso fazer outra? Pode fazer outra, eu estou só ouvindo. Então, a mesma a dúvida que eu tenho, você já perguntou. Sobre adoçar, né? E sobre essa coisa de as pessoas normalmente, isso é uma questão cultural mesmo, não só aqui no Brasil, como em outros lugares. Normalmente, o que acontece? As pessoas gostam de pedir o cafezinho depois do almoço. Depois do jantar, nem sempre, porque tem muito aquela coisa, eu não vou conseguir dormir se eu tomar café. Mas isso é bom? Você tomar uma xicrinha de café depois da refeição, depois do almoço? Então, a nível preventivo, ela reduz a glicemia. Se você tomar após a refeição, sem açúcar, sem adoçante, vai tender a diminuir a sua glicemia e a sua produção de insulina, né? Então, isso vai aumentar a sua produção de insulina e diminuir a glicemia, porque ela faz esses dois juntos, né? Agora, se você é uma pessoa que tem deficiência de ferro, já também tem estudos que provam que se você toma após o almoço, e aí você já tem dificuldade de absorver ferro, que vai ser ferro bom para o seu organismo, você vai ter uma tendência à anemia. Porque esse café vai carregar lá no seu intestino o ferro que você acabou de comer na sua refeição e não vai colocar para dentro do seu sangue. Então, isso significa que você pensa que está comendo ferro para a sua anemia, por exemplo, ou você que tem tendência a ter anemia, e aí esse café depois vai também ajudar a tirar esse ferro e jogar fora junto com as suas fezes, e você não vai aproveitar esse ferro. Então, tudo depende das condições, se é com patologia ou sem patologia. Ideal, se você, por isso que eu digo sempre, seja o seu próprio nutricionista. Como eu vou saber o que é bom para mim? Precisa estar sabendo como você está no dia a dia. Se você comeu muito carboidrato, cafezinho depois, porque vai diminuir. Se você não come muito, então não precisa ser depois do almoço. Mas se você come muita carne, por exemplo, quer absorver, ou muito alimentos que tenha ferro, quer absorver esse ferro depois do almoço, então você vai tomar o seu café antes de comer essas coisas. Tudo depende de tudo. Agora, em relação a emagrecer, né? Muitas pessoas perguntam: se eu tomar café, eu vou emagrecer? Café emagrece? Isso que eu ia te perguntar. Tem gente que, inclusive, vai treinar, faz pré-treino com café. Isso é bom? Bom, muitos atletas tomam cafeína, às vezes até diretamente dentro das coisas, né? Pra você ter uma ideia, a cafeína ele tem um potencial que a gente chama de termogênico, né? Ele vai direto na termogênese, nesse controle, né, de peso, do metabolismo dos lipídios, vamos dizer assim. Isso vai influenciar diretamente no controle de peso, que vai aumentar a lipólise, né? Lipólise significa a queima das células gordurosas. O café, ele tem esse potencial, ele tendenciona através
através da cafeína, fazer essa lipólise, acelerar essa lipólise. Por isso as pessoas que praticam exercício utilizam também. Agora, depende da quantidade, depende do seu organismo, tem que saber como utilizar essa cafeína. Não é assim, vou tomar e vai acontecer. Porque você também pode tomar e ter também um aceleramento demais e ter taquicardia. Isso é o contrário. Tem autores que colocam 400 miligramas de cafeína direto, mata o indivíduo. Então, assim, depende de cada organismo, tá? Vai aumentar o seu metabolismo porque vai acelerar, ele é um vasodilatador, vai acelerar os processos de lipólise dentro do sangue. Vamos dizer assim, se você tem a tendência a usar cafeína, para você ter uma ideia, a cafeína ela é usada como excipiente de medicamentos. Se você olhar nos medicamentos de analgésico, lá está escrito tipo a droga, pronto, aí tem lá, né, de mais cafeína. Isso. Então por que eles usam a cafeína dentro de um analgésico? Se você tomar um remédio para dor de cabeça, dependendo do remédio, tem cafeína, porque ela auxilia nessa vasoconstricção. E isso vai fazer você diminuir a dor. É tão interessante porque realmente cada pessoa tem um tipo de organismo diferente. Se eu tomar um remédio para dor de cabeça que tenha cafeína, a minha dor de cabeça vai aumentar muito mais. Se eu tomo café, quando eu tô com dor de cabeça, misericórdia, corre pro hospital, porque vai estourar a minha dor de cabeça. Então cada pessoa, que você tá dizendo, né, Roberta, cada pessoa tem que entender o seu organismo e ver o que é bom para cada pessoa, né? Exatamente. E você já, como você vem falando, você tem doenças cardíacas e também diabetes, né? Tipo 2. Sim. Então, isso significa que para você vai ter um efeito diferente. Já um atleta vai ter um efeito diferente. Uma pessoa que não é atleta, só esportista, isso eu ia diferente. Perguntar, porque, por exemplo, às vezes a gente toma pré-treino antes de treinar, que é todo na base de cafeína. E que é pra gente ter energia o suficiente para poder completar aquela atividade física. Exatamente. E faz toda a diferença. E para você, que é uma pessoa que não tem nenhuma doença associada, é jovem, né? É esportista. Então, para ele, a cafeína vai agir de uma forma completamente diferente. Então, precisa sim conhecer cada indivíduo para saber como usar esse café. Seja da forma natural, ele no grão, seja expresso, seja coado, que tipo de grão ou que tipo de feito, né? De feitura você vai fazer, a forma como você vai fazer ele. Se você quer cafeína demais, você precisa saber, eu estou precisando dela agora? Tipo, eu preciso acelerar estimular, ficar atenta nesse momento agora, então eu vou usar na temperatura ideal para ter essa cafeína para estimular. Mas está na hora de eu dormir, então eu não vou usar dessa forma, já vou fazer de outra forma se eu sou aquela que gosto de café e gosto do sabor do café. Precisa entender que café é um alimento funcional. É considerado um alimento funcional, ele funciona. Minha cara querida Roberta Faracheri, como é bom te ouvir, como é bom escutar, você sempre tem algo a nos acrescentar e eu quero agradecer pela sua participação mais uma vez. Deixa aí seu Instagram, o seu, né, para quem quiser saber mais sobre café, sobre chocolate, sobre o que pode comer, o que não pode comer, enfim, deixa aí as suas redes sociais. Bom, Instagram, Eu Me Nutro. Lá você vai encontrar meus contatos e o canal no YouTube, na Humano Center, tem os vídeos sempre que eu venho aqui no programa, tá lá os vídeos para você que não assistiu poder estar ouvindo novamente ou recomendar para alguém, já que você está aí na rua ou na sua casa ouvindo e quer que alguém veja novamente, vai lá no canal da Humano Center que vai estar lá postado para você escutar novamente, tá bom? Então, obrigada, Roberta. Muito obrigada. Faracheri. Até uma próxima oportunidade, com certeza. Que coisa boa, né?